E aí, galerinha, aqui é a Isadora Fernandes e você está no meu canal Doca Criativa. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha dessa aquarela da Giotto. E enquanto eu vou fazendo essa resenha, eu também vou aproveitar para fazer um colorido, uma pintura, na verdade, nesse sketchbook da Canson XL Aquarelle. Tudo bem? Para a resenha eu vou utilizar as folhas desse bloco Mix Media também da Canson. É um bloco mais baratinho, tá, gente? Então eu vou deixar um pouquinho mais rápido para vocês verem o processo. Já dá para perceber que as aquarelas são um pouquinho opacas, mas como ela é de linha escolar, é de se esperar que elas sejam assim, né? Ela também vem com esse pincelzinho que é, acho que, se não me engano, número 4, número 6. Primeiro eu umedeço e começo a fazer a tabela de cores, puxando a aquarela num primeiro momento mais pura e depois com a água para ver também a expansão. Eu separei em 2 papéis, né? Essa linha preta foi feita com nanquim à prova d'água, tá, gente? Então eu consigo ver, depois que ela secar, como ela vai se comportar, né? Se ela vai cobrir a linha preta ou se ela vai ficar transparente. A aquarela, ela tem como característica a transparência, né? Esse tipo de tinta, ela tem essa característica, né? Então, por isso que nos testes de aquarela, né, nas resenhas, a gente faz essa linha preta para poder ver o quão transparente ela é, se ela é transparente ou se ela é opaca. Dá para perceber que faltou espaço, então eu tive que puxar a linha um pouquinho mais para baixo e no cantinho eu só coloquei lá molhei o pedaço todo, né, para poder ver o quão ela iria expandir. E já deu para perceber que a expansão é um pouco tímida. Algumas cores expandiram um pouco mais, como por exemplo o laranja, o vermelho, o verde também e o azul expandiram bastante. Mas, de modo geral, é uma tinta que tem uma expansão tímida. É uma expansão até ok para uma aquarela de linha escolar. Nessa hora aí, minha gata subiu. Foi bem engraçado, acho que ela ficou curiosa com o que eu tava fazendo. Aí eu tive que tirar ela rapidinho para continuar a pintura ali. Vou deixar essa parte aí secando para fazer a segunda parte. Essa segunda folha eu deixei para as camadas, mas vocês já vão ver daqui a pouco que não deu muito certo. Eu tive que pegar outro papel. Mas essa folha aí também é do bloco Canson Mix Media. Eu vou fazer primeiro uma bolinha para a primeira camada e esperar secar. E depois que secar totalmente, eu faço uma segunda camada. Entendeu? Então, esse é o processo aí em que eu tô fazendo a primeira camada. Como eu disse, eu precisei pegar outra folha. Então, dá para perceber que ela é tipo uma folha de caderno, né? Essa folha aí é de um bloco da Hahnemühle, da versão Harmony, se não me engano. Então, é até interessante porque aí a resenha fica mais completa, né? Com um papel mais profissional e como é o desempenho da tinta num papel mais escolar, né? Então, esperando passar totalmente a primeira camada, secar totalmente, eu já venho agora para a segunda parte, né? Eu sequei com o secador. Mas vamos lá, as primeiras impressões sobre a tabela de cores, né? Dá para perceber que a aquarela é bastante opaca. Olha só, o amarelo cobriu totalmente ali a linha preta. Os verdes também. Mas é uma aquarela que entrega aquilo que ela propõe, né? Uma aquarela de linha escolar. Então, é interessante ver que os vermelhos, né? O laranja, o vermelho e o magenta são cores que ficaram transparentes e as outras cores cobriu totalmente essa linha preta. O marrom ficou até com como se fosse um aspecto areiento em cima. Não curti muito não, gente. A tinta depois de seca deu uma chapada, né? Então a expansão não ficou lá tão bonita. Mas eu acho que ela entrega bem aquilo que ela propõe, né? O verde é muito opaco, o azul muito opaco. Eu só incluiria mais um tom terroso, um amarelo ocre, para poder completar esse set. Eu tiraria esse laranja.
E aí, como eu disse, com relação à expansão, essa parte aí já seca, né, da tabela de expansão, dá para perceber que algumas cores expandiram mais do que outras. Ficou um pouquinho cortado, mas o laranja, o vermelho, o azul expandiu bastante, o verde também, esse verde que seria um verde esmeralda. Então, eu fiquei bem satisfeita com o desempenho dessa aquarela no papel, né? Então, depois de secar, eu sequei tudo com um secador, né? Deu até uma borrada ali no outro papel. Eu vou para a segunda camada para ver o quão transparente ela vai aguentar, né? Enfim, quantas camadas ela vai aguentar num papel simples e num papel mais profissional, que é esse aí com os quadradinhos de caderno, né? O Mix Media do lado esquerdo e o Honey Harmony do lado direito. Então, vamos para o vídeo em que eu estou fazendo essas segundas camadas. Aí eu deixei mais rapidinho também para vocês verem. Nessa segunda camada, eu preferi deixar a aquarela um pouquinho mais clara, com mais água, porque eu achei que eu fiz uma primeira camada muito densa. Então, eu deixei mais água ali no godê para poder ver o desempenho dela. Coloquei de lado, já vou para a segunda parte. Achei as cores bastante vibrantes. Esse azul claro, que seria o equivalente a um azul cerúleo, achei bem opaca. O preto entregou aquilo que ele se propõe. E já vou para a terceira camada, né? Já deixei secar bonitinho, sequei com secador e já vou para a terceira camada para o vídeo também não ficar muito longo, tá, gente? Ainda tem a segunda parte em que eu faço o colorido, né? Que eu pinto, uso a aquarela de fato, né? Como é o desempenho dela. E aí, a terceira camada, bonitinha. Agora no papel da Hahnemann Miller. A terceira camada foi bem difícil trabalhar com ela, porque algumas cores estavam soltando da primeira camada. Mas eu acho que o desempenho foi ok para uma aquarela de linha escolar. Eu sequei aí e já dá para perceber que o trabalho com camadas é possível, né? O verde, aquele verde claro, soltou um pouco da primeira camada, então algumas cores tiveram um desempenho pior. Na folha melhor, né? Na folha da Hahnemann Miller, mais profissional, o desempenho foi bem melhor. Então a minha dica, né, a partir desse primeiro contato com esse teste da aquarela, né, eu indico para quem quiser começar a pintar com a aquarela, não precisa e não quer gastar um dinheiro muito grande investindo numa aquarela estudantil ou numa aquarela profissional, invista num papel melhor, né? Um papel de mais qualidade, um papel 100% algodão seria o ideal, porque aí o desempenho da aquarela, mesmo que escolar, vai ser melhor, né? Agora é a segunda parte do vídeo, em que eu faço a pintura, fiz um desenho de um romã, e eu faço a pintura desse romã usando a aquarela, né? Usando essa aquarela da Giotto no papel Canson XL Aquarelle, né? O XL Aquarelle é o papel um pouquinho melhor do que aquele Mix Media de aquarela, mas ele ainda não é um papel... Eu tenho lá as minhas neuras, meus traumas com esse papel. Eu acho que, como eu gosto de trabalhar, meu estilo de pintura é trabalhar com muitas camadas, chega um momento que ele começa a esfarelar. Mas para uma pintura simples, básica, assim, para aprender, eu acho que ele é um bloco que se presta àquilo que o preço paga, né? Ele não é um dos blocos mais baratos, mas dentro dos blocos baratos, ele é o que tem uma qualidade um pouquinho melhor, ele não tem aquela textura canelada do outro, então achei bem interessante comprar esse sketchbook pequenininho. E aí já tem o resultado para vocês, né? Várias camadas depois, esperei secar bastante,
deu para perceber que, enquanto a aquarela tá molhada, ela é bem vibrante. Quando ela seca, ela dá uma chapada e fica com esse aspecto mais esbranquiçado. Se você passar a mão em cima da aquarela, né, da pintura pronta, você vai ver que vai sair um pouquinho da tinta na sua mão, que é um aspecto bem desagradável, de certa forma. O aspecto da pintura pronta parece um guache, então talvez o trabalho com camadas não seja o mais adequado para essa aquarela. Senti falta de falar sobre a composição da aquarela, gente, então é essa parte aí que eu deveria ter falado no início e que eu vou falar agora. Ela é feita de goma arábica, cargas e pigmentos, então provavelmente esse aspecto areiento e mais desbranquiçado é por causa dessa carga. Esse é um set de 12 cores, que tem aproximadamente 30 milímetros de diâmetro cada pastilha, acondicionadas num estojinho de plástico. Esse é o set de 12 cores, mas também ela é disponibilizada no set de 24 e de 36 cores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!